Professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução aqui da questão 16 da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução da prova do nível B, beleza? Mas claro, né, antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que assim você ajuda o prof aqui. E claro, né, se você quiser assistir as resoluções das outras questões ou até mesmo as resoluções dos outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, tranquilo? Então vem comigo, galera, fazer aqui a resolução da questão 16 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Na escrita Braille para pessoas com deficiência visual, os dígitos de 0 a 9 são representados como na figura ao lado, que é justamente essa daqui, beleza? Na prática, os pontos pretos são marcados em alto relevo no papel. E a pergunta é, olha só, quantos números de 2 dígitos, ó, destacar aqui pra gente, tem na sua versão em Braille exatamente 5 pontos pretos? Galera, números de 2 dígitos, primeira coisa que a gente tem que saber, a ordem importa. O que significa? Que, por exemplo, se eu tiver 1 e o 2... se eu inverter, 21 é outro número, beleza? Então, isso aqui é exatamente o que a gente tem que ter como início para essa questão. Outra coisa, né? Para a gente ter a soma igual a 5, quais números a gente pode somar? A gente pode somar 1 mais o 4 mais 1, porque a gente viu que a ordem importa. Pode somar o 2 mais o 3, vou fazer aqui outra cor, ó. O 2 mais o 3 e o 3 mais o 2. Só tem essas opções, beleza? Aí você pode pensar, ah, Bruno, pode somar o 0 com o 5, né? Mas se você observar, não tem nenhum número aqui que tenha exatamente nenhum relevo, né? Que é exatamente 100 pontos pretos, ok? Então, não existe aí, basicamente, um número que tenha 0 pontos pretos. Então, a gente não pode considerar 0 com 5, nem o 5 com 0 para a soma ser 5, beleza? Então, a gente vai analisar cada um desses casos. Primeiro, vamos analisar aqui, ó, o número 1 com o 4, beleza? Ou seja, 1 ponto com 4 pontos. Quais são os números aqui em Braille que tem 1 ponto? Somente, né, o nosso 1. E 4 pontos, se você observar, 4 pontos tem o nosso 7, beleza? Somente ele. Então, significa que com 1 e 4 pontos, né, a gente tem exatamente o número 17, que é um número, e, obviamente, né, o 71, que é o inverso, que é 4 pontos mais 1. Então, a gente também só tem um número, beleza? Aqui, esse número é o 17. E aqui esse número é o 71, beleza? Até agora a gente tem 2 números, ok? Agora a gente vai contar aqui, ó, os números, né, formados por 2 e 3. Então, 2 pontos mais 3 pontos. A gente vai buscar aqui os elementos que tem 2 pontos, né? 2 pontos a gente tem o 2, temos o 3, temos o 5... e temos um 9, beleza? Observe que cada um desses ele vai ser ligado a um que tenha 3 pontos, ok? Então, aqui, ó, o 0, o 4, o 6 e o 8, beleza? Então, quais números aqui, eu não vou querer saber quais números vão ser formados, mas sim quantos. Observe que, para a gente saber o total, né, é só a gente multiplicar essas quantidades. Por quê? Porque o 2, né, ele vai se associar a todos os elementos que estão em azul. É tipo, ó, o 20, o 26, o 28 e o 24. Então, a gente tem aí, ó, para o 2, né, iniciando a dezena 2, a gente tem 4 números. E a dezena 3 também, a dezena 5 também, a dezena 9 também, beleza? Então, a gente tem exatamente aí, ó, 4 números vezes 4. Então, com 2 e 3 números, né, 2 mais 3, a gente tem 4 vezes 4, que são 16 dígitos, beleza? Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai fazer o contrário. Agora, a gente vai pegar os de 3 dígitos e juntar com os de 2. Então, quem são os de 3 dígitos? Ó, 6, 0, 8 e o 4. Agora, observe que eu não posso utilizar o 0 como primeiro dígito. Por que, Bruno? Porque 0, por exemplo, 0,2, ele não é um número de 2 algarismos, beleza? É um número de 1, porque 0 à esquerda não conta, ok? Então, significa que quando a gente for contar 3 mais 2,
A gente não conta como o zero, beleza? Então, as dezenas elas vão ser 6, 8 e 4. E as unidades do meu número de 2 dígitos vão ser quem? Vão ser exatamente aqueles que têm, né, aqui 2 relevos. Então, aqui, ó, 2, o 3, o 5 e o 9. Então, a gente vai ter 3 vermelho vezes 4 azuis, 3 vezes 4, 12. Então, a gente tem 12 números no total. E agora, né, vem a parte fácil, que é só a gente somar tudo, beleza? Então, a gente tem 12 números, mais 16 números, que dá 28, mais um 29, mais um 30. Então, isso aí mesmo, meu povo. Nosso gabarito é a letra C, beleza? Então vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 17 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. A figura mostra parte de uma colmeia com 16 células. Células vizinhas possuem um lado em comum. Algumas contêm mel e outras não. E o número em cada célula indica quantas células vizinhas contêm mel. Isso aqui é extremamente importante, ó. Então eu vou destacar para a gente, beleza? Então, por exemplo, se uma célula está com o número 1, significa que as outras células que estão tocando ela, que são vizinhas, só tem uma delas que contém mel, beleza? É mais ou menos isso. E a pergunta é, olha só, quantas células da colmeia contém mel? Pergunta simples e fácil, beleza? O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma análise aqui, né? Então, ó, inicialmente eu vou dar um zoom aqui para vocês, beleza? Fazer essa análise comigo. Olha só, como a gente vai começar essa análise, meu povo? Vamos começar aqui, ó, basicamente procurando uma célula que o número dela seja exatamente a quantidade de lados de células que são vizinhas, que ela toca. Por que isso? Porque eu sei que todas as outras elas contêm mel. Por exemplo, essa daqui. Essa célula aqui, 4. Deixa eu colocar uma cor melhor, né? Eu acho que essa aqui vai ficar melhor. Beleza, essa aqui está melhor. Essa célula 4, quantas células são vizinhas? Tem um lado em comum, olha só. 1, 2, 3, 4. Ela só toca 4 células. E se ela tem um número 4, né, significa que ela está tocando 4 células que contêm mel. Então, automaticamente e obrigatoriamente, todas as células que estão tocando nela contêm mel. Então, o que eu vou fazer? Ó, as que contêm mel, eu vou pintar de uma cor aqui que dê para a gente visualizar. Essa aqui está tranquilo, né? Então, ó, essa contém mel, mel, mel e mel. Beleza? Simples e fácil, tranquilo? Então, observe que a partir dessa a gente já pode construir raciocínios para saber quais são as outras células que contêm mel. Por exemplo, esse número daqui indica que ela está tocando uma célula que contém mel, não é isso? Agora, se você observar, a célula que contém mel é essa. Então, essa aqui não contém mel, beleza? A que não contém mel, eu vou fazer uma coisa, vou fazer um círculo, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Não contém mel. Tranquilo, né? Beleza, deixa eu fazer direitinho, né? Para não ficar atrapalhando o número. Beleza, então, ó. Mais ou menos assim, tanto faz um quadrado, um círculo, só para a gente identificar que não contém mel, beleza? Então, a partir disso, a gente vai fazendo o quê? A gente vai buscando outras e outras células. Observe que, por exemplo, essa daqui do canto, ó, tem o número 0. Significa que ela não está tocando em nenhuma célula que contém mel. Logo, essa não contém, nem essa também não contém mel. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu deixar o tamanho certo aqui, né? A gente circula aqui porque não contém mel. Circula aqui porque não contém mel, beleza? Agora, observe que esse 3 aqui, né, significa que ela está tocando em 3 células que contêm mel. Se essa aqui já contém mel, essa contém mel e essa não contém mel, só sobra essa para conter mel, beleza? Então, significa que essa célula aqui tem mel, beleza? E observe esse número aqui, ó. Isso aqui é um 2, não é isso? Esse 2, ele está tocando em 2 células que contêm mel. Pode ser tanto essa quanto essa, né? A outra célula, porque uma delas já é essa aqui. Tranquilo? Então, com isso, meu povo, a gente vai analisando e vai fazendo justamente todas essas análises das células, ok? Agora, vamos lá. Vamos analisar as outras. Observe essa célula aqui, ó. Essa daqui, né? Ela está tocando em uma que contém mel, que é justamente essa 4. Então, essa não contém. Essa aqui não contém, nem essa também não contém. Então, a gente vai circular aí, ó. Não contém mel, não contém mel. Beleza? A gente vai crescendo isso aí sempre. Agora, observe essa daqui que eu vou riscar para vocês, ó. Essa aqui com o número 2. Ela está tocando em 2 que contém mel.
Uma delas é esse 3, e como essa nem essa daqui não contém, né? Obrigatoriamente tem que ser essa aqui do 1. Então, essa do 1 contém mel, beleza? E a gente vai criando isso aí. Então, vamos fazendo análise aí em todas essas daí, beleza? Qual análise a gente pode passar agora? Observe, por exemplo, aqui, ó, esse valor 3, beleza? Ele está tocando em 3 células que contêm mel. Como essas 3 de baixo não contêm, então obrigatoriamente tem que ser essa e essa, beleza? Porque essa daqui já contém mel, né? Então significa que esse daqui contém mel e esse aqui também contém mel, ok? Aí com essa a gente está praticamente fechando. Observe que esse daqui, esse 2, indica que está tocando em 2 células que contêm mel, que já são essas duas. Então, obrigatoriamente aqui, essa não contém mel. Então, a gente risca aqui, ó, não contém mel. Beleza? E com isso, né, meu povo, a gente finaliza só faltando uma, beleza? Observe que aqui, essa de cima não contém mel, porque como esse número aqui é um 2 e está tocando em duas aqui que contém mel, obrigatoriamente a de cima não contém. E esse 0 aqui, se você observar, né, ele contém mel. Por quê? Esse 2 aqui, ele tem que tocar em duas que contém mel. Uma é essa e a outra tem que ser essa obrigatoriamente. Então, essa daqui também contém mel. E lembre-se que como a pergunta é quantas contém mel, a gente só precisa contar aí as que estão em verde. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9, meu povo, nosso gabarito, olha só, olha lá, isso mesmo é a letra C, beleza? Então, aqui no nosso gabarito é a letra C. Então vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 18 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Ana quer escrever os números de 1 a 10 nos círculos do diagrama, um por círculo, um número por círculo. Ela quer que a soma dos números em cada 4 círculos alinhados seja 23. Na figura em cinza está destacado um exemplo de 4 círculos alinhados. Então, é justamente o quê? É isso aqui, isso aqui, isso aqui são os 4 círculos alinhados que ela está falando, beleza? Continuando aqui, ó. Qual número Ana deverá escrever no círculo com ponto de interrogação? Galera, aqui tranquilamente você pode fazer por tentativa e erro, mas eu acho que vai dar muito ruim porque vai demorar muito, né? Chegar ali o número de 1 a 10, escrever aí, né? Para somar 23 nas partes alinhadas e sem repetir números, né? Obviamente, eu acho que não é a maneira mais viável. E como a gente pode começar, então, a raciocinar essa questão? Primeiro, ela vai somar os números de 1 a 10. Então, quanto é a soma dos números de 1 a 10? A gente pode começar a pensar nisso, né? Então, é a mesma coisa que você fizer, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? Mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Essa soma dá exatamente quanto? 55, né? Você sabe, eu sei, muito simples e fácil de se fazer isso. Agora, observe que aqui, quando a gente for colocar os números, né? Tem número que vai estar se repetindo. Por quê? Por exemplo, o número que ficar aqui na interrogação, ele será somado nessa parte que está alinhada, nessa parte e nessa parte. Ou seja, ele está sendo somado 3 vezes. Ou melhor falando, né, nessa soma, eu tenho que somar ele mais 2 vezes, ok? Basicamente isso. Então, o que a gente pode pensar? Primeiro, se todos os números, né, se todas as sequências têm que resultar em 23, qual seria a soma total com essas repetições? É 23 mais 23 mais 23, né? Então, é 23 vezes 3, né? Então, a soma total aqui, né, vai ser 23 vezes 3. Ó, 23 vezes 3 dá 69, né? Então, 69. Agora, a gente tem que pensar quais são os dois números iguais que eu tenho que somar ao 55. Opa, 69, né? 69. Agora, a gente tem que pensar quais são os dois números iguais que eu tenho que somar ao 55 para resultar em 69. Muito simples. Se você não sabe fazer de cabeça, faz usando matemática, meu povo. Primeiro, você faz o quê? 69 menos 55, que dá 14. Então, esses dois números somados têm que dar 14. Como são dois números iguais, eu pego 14 e divido por 2. 14 dividido por 2 resulta em isso mesmo, em 7, meu povo. Então, nosso gabarito aí é a letra
letra D, beleza? Então vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 19 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Cristina cortou 4 quadrados pequenos dos cantos de um quadrado grande, de modo que a área restante é igual a metade da área do quadrado original. Então, a área essas partes cinza, né, é exatamente igual à parte branca. Ou melhor, a metade do quadrado todo, ok? Basicamente isso, ok? Os lados dos quadrados recortados estão indicados na figura. E a pergunta é, qual o perímetro da figura que restou? Ou seja, dessa parte branca, né? Galera, primeira coisa, vamos imaginar aqui, né? Qual seria a área anterior, antes de ter aqui, ó, recortado esses 4 quadrados? Primeiro, qual a área desses 4 quadrados, né? Aqui, ó, lado 6, então a área é 36. Lado 3, a área é 9. Lado 2, a área é 4. E lado 1, a área é 1, né? Agora a gente soma essas áreas. Vai ficar 9 com 1 aqui dá 10, né? 36 com 4 dá 40. E o 40 com 10, né? Dá 50. Como é a metade, né? Significa que o quadradão tem área 100. Ora, se ele tem área 100, quanto é o lado dele? Muito simples, né? É a raiz de 100, meu povo. E qual a raiz de 100? Isso mesmo, é 10, né? Então, eu sei que meu quadradão tem lado 10, beleza? Aí você pode se perguntar, mas Bruno, para que isso? Ora, se eu sei, por exemplo, quanto é o lado desse quadrado aqui, que é esse pedaço que vale 6. E eu sei que esse daqui também vale 3, né? 6 mais 3 dá 9. Então, com isso, eu sei quanto é esse pedacinho aqui que eu acabei de fazer em vermelho. Ó. Esse pedacinho é 1, porque o total tem que dar 10, beleza? Então, é com esse raciocínio que a gente vai fazer exatamente todos os outros lados que estão faltando. Por exemplo, esse lado está faltando aqui, ó. Esse aqui está faltando e assim por diante, beleza? Então, aqui, ó, vamos colocar quanto mede cada tamanho, né, dessa figura branca e depois a gente faz o perímetro, que é a soma de tudo, beleza? Então, ó, essa parte aqui também mede 6, que é lado do quadrado. Essa aqui mede 3, não é isso? Tranquilo. Essa aqui mede 2. Essa aqui mede 1. Beleza, agora a gente vai para as partes que não tem número, né? Observe que essa aqui mede 3 e essa aqui mede 2. Somando dá 5. Como o lado completo tem que ter 10, né? Então significa que esse lado aqui também é 5, beleza? Agora vamos para a parte da esquerda aqui, ó. Esse lado aqui mede 2 e esse aqui mede 1. Somando dá 3. Como o total tem que ser 10, então significa que isso aqui é 7. Beleza? E agora vamos para a parte de baixo, né? Aqui é 6 e aqui é 1. Somando dá 7, como tem que ser 10 o total, significa que esse pedacinho aqui é 3, ok? E o que a gente tem que somar, ó? A gente tem que somar aqui, ó, basicamente 1, 1, 3, 6, 6, 1, 3, 3, 5, 2, 2, 7. A gente tem que somar exatamente esses valores, beleza? Que a soma desses valores você pode fazer tranquilamente devagarzinho, beleza? Na sua prova, quando você estiver fazendo uma questão parecida com essa, mas vai resultar em 40. E 40, nossa alternativa é justamente a letra B, que é a nossa alternativa correta. Beleza, meu povo? Então vem comigo, galera, fazer a resolução da questão 20 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Bia quer completar o diagrama ao lado de modo que cada linha e cada coluna contenha os números 1, 2, 3 e 4 exatamente uma vez. Então, isso aqui é extremamente importante, eu vou destacar para a gente. Ó. 1, 2, 3 e 4 exatamente uma vez. Significa que a gente não pode repetir números nas linhas nem nas colunas, beleza? Os números devem ser colocados nos círculos de modo que os sinais de desigualdade mostrem a relação correta dos números escritos em cada lado dos sinais, por exemplo, aqui, né? Ele dará um exemplozinho para a gente, beleza? E a pergunta é, qual número Bia deverá escrever no círculo cinza? Galera, então vamos aqui para a nossa tabelinha, né? Na sua parte aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem raciocinar direitinho aqui comigo, beleza? Então, ó, tranquilamente aqui, ok. Galera, observe que, como aqui a gente tem os sinais, né? O que a gente tem que ter de números? Observe que, primeiro, eu posso começar com esse daqui. Esse círculo me indica que ele tem que ser um número menor que 3, porque o sinal aqui, ó, está exatamente, né, um sinal para o 3 maior que. E observe que abaixo dele tem outro sinal. Quais são os números que são menores que 3?
2 e 1. Eu não posso colocar o 1 aqui. Por quê? Porque aqui tem que ser um valor menor que 1. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser o 2. Logo, aqui vai ser o 1. Tranquilo? Beleza, simples e fácil. Note que aqui, né, a gente também tem que ter um número menor que 3. Aí, ó, tanto aqui como aqui também tem que ser menor que 3. Observe que aqui eu não posso colocar o 1. Por quê? Porque ele fala que nas linhas e nas colunas não podem ter números repetidos. E se eu colocar o 1 aqui, eu tenho aqui nessa linha um número repetido, beleza? Então, aqui obrigatoriamente tem que ser o 2. Logo em cima é 1, porque tem que ser menor que 3, né? Então, como tem que ter números diferentes em cada linha e coluna, obrigatoriamente aqui é o 4. Tranquilamente, bem simples e fácil, beleza? E observe que aqui da mesma forma, né? 3 tem que ser maior que o número que está aqui. Se eu já tenho o 2, né, eu não posso repetir o 2, logo vai ter que ser 1. Logo, aqui é o 4, beleza? E com isso, agora a gente já pode começar a completar, né? Não posso colocar o 4 aqui embaixo por conta desse 4, então aqui tem que ser o 3. Logo, o 4 é aqui, beleza? E agora a gente vai completando mais e mais, ó. Observe, por exemplo, aqui, né, nesses dois, eu tenho que colocar exatamente o 2 e o 3, né? Isso, o 2 e o 3, isso mesmo. Aqui, ó, eu tenho que colocar quem? O 3 e o 4. Mas note que eu não posso colocar 4 aqui, por conta desse outro 4. Então, o 4 fica aqui e aqui é o 3, beleza? Tranquilamente fácil. Observe que nessa coluna, né, eu tenho que colocar basicamente o 2 e o 3. Note que eu não posso colocar o 3 embaixo por conta desse. Então, aqui tem que ser o 2. Logo, aqui é o 3. Logo, aqui é o 2. Então, só sobrou aqui para a gente colocar 1, beleza? Completo nossa tabela simples e fácil aí. Então, você pode ver que o nosso gabarito, isso mesmo, meu povo, a gente tem que colocar lá no círculo cinza o número 1. E aí, a gente finaliza a nossa questão. Gostou? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto em nós. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein?